Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Vamos continuar a falar dos níveis de formalidade. A gente terminou a nossa última aulinha exatamente aqui, ó. Deixa eu situar você. Opa, pra cá. Deixa eu situar você. Terminamos a última aula falando qual é o objetivo da comunicação. E o objetivo principal ou princípio da comunicação é exatamente qual? É transmitir a mensagem. Então nós chegamos à conclusão de que se a mensagem está sendo transmitida, isso é o mais importante. De modo que não há o certo e o errado se eu estou diante de um nível mais baixo, se eu estou diante de um nível menos formal. Não existe esse tipo de valoração entre certo e errado. Então, mesmo assim, mesmo que eu esteja diante de duas pessoas que não tenham domínio da norma culta da língua, se estas duas pessoas estão se comunicando, ou seja, se uma está passando uma mensagem para outra e essa mensagem chega, quando eu falo essa mensagem chega, você deve entender, essa mensagem é entendida. Então, significa dizer que há a comunicação, mesmo que elas falem, entre aspas, errado, de acordo com o padrão da norma culta da língua. Tudo bem? Então, quando eu falo em objetivo princípio da comunicação, objetivo principal da comunicação, eu estou me referindo ao ato de transmitir uma mensagem e fazer que essa mensagem seja entendida pelo meu receptor. Se isso aconteceu, tá tudo certo, tudo tranquilo, não há problemas, não tem certo e não tem errado, beleza? Se isso aconteceu, tá tudo sob controle. Aí, agora a gente vai definir o que vem a ser formalidade. Formalidade é o registro da língua que se preocupa então com a forma. Pode estar presente em qualquer nível de fala. Preocupa-se com a escolha das palavras e com o acerto de suas combinações. Vamos nos atentar para esse finalzinho aqui, ó, com o acerto de suas combinações. Ou seja, escolher as palavras e acertar as suas combinações. Isso aqui prescinde da norma culta. Eu não estou dizendo para você que para eu ser formal eu tenho que usar a norma culta. Não é isso. Tudo bem? Não é isso. Aliás, eu vou voltar aqui, ó, em um slide que vai deixar isso bem claro para você. Olha só, norma culta erudita ou padrão é a gramática oficial. Desculpa. Norma culta é a gramática oficial. Aqui a norma culta é a normatização. Esse conceito de norma culta é diferente do conceito de formalidade. Tô retomando isso aqui porque como a gente falou que a norma culta é a gramática oficial, num contexto culto formal, olha lá, às vezes você pode achar que a norma culta é sinônimo de formalidade, só que não é sinônimo de formalidade. O sinônimo de norma culta é gramática oficial. Normatização, ok? Gramática normativa. Agora, quando eu falo em formalidade, eu tenho uma preocupação com a escolha das palavras. Rafaela, de que modo eu posso ter a escolha das palavras e a preocupação da escolha dessas palavras em um nível mais baixo de instrução, em um nível de instrução inferior? Imagine você, temos uma pessoa que mora em uma comunidade de baixa renda, que não teve acesso à escola praticamente, ou que teve acesso a uma escola muito precária, enfim, que não domina com precisão, com exatidão as normas da gramática, ok? Essa pessoa, no português, claro, seria, essa pessoa fala errado. Mas aí, é um adolescente, de repente, esse adolescente vai lá conhecer uma garotinha e ele acabou se apaixonando por ela. Então, combinou tomar um sorvete com ela. Quem vê até pensa, né, que hoje em dia é assim, combinou tomar um sorvete. Mas vamos imaginar que a pessoa tem aí a mente pura, combinou tomar um sorvete com a garotinha, com a gatinha dele. Então, ele ao encontrar essa menina, tá naquele momento, adolescente e tal, né, vem com aquela vibe assim de querer impressionar a garota. Então, nesse querer impressionar a garota, o que vai acontecer? Ele vai se preocupar com a escolha das palavras. Claro que vai. Ele quer impressionar, ele quer causar aquele impacto, né? Aquela impressão de, pô, vale a pena, olha só, enfim. Então, ele, mesmo com esse grau de instrução baixo, mesmo com esse pouco domínio da norma culta, mesmo falando errado, conforme os padrões da norma culta, ele vai se preocupar com a escolha das palavras. Não significa que ele vai falar certo se a gente for seguir o padrão culto, né? O padrão da norma culta da língua. Mas, se há uma preocupação com a escolha das palavras, estando em um nível
de instrução alta, estando em um nível de instrução baixa. Se há uma preocupação com a escolha das palavras, eu estou em um nível, estou mantendo o nível de formalidade. E o CESP cobra isso, senhores candidatos. Quando ele fala lá no seu edital, níveis de formalidade, é você reconhecer os diferentes níveis de formalidade. Por isso que a nossa segunda gravatinha nos traz a informação de que ela pode estar presente em qualquer nível de fala. Desde o nível mais superior, das pessoas que têm mais contato e mais domínio com a gramática normativa, até o nível mais inferior de pessoas que não têm contato com a gramática normativa ou de pessoas que não dominam a gramática normativa. Todos eles terão contato, todos eles terão a possibilidade de trabalhar em um grau de formalidade. E aí é claro que este grau de formalidade vai se misturar com outros elementos da língua que vão fazer surgir as diferentes formas de comunicação, ok? Então grave isso, por favor, pegue aquela sua canetinha Lumicola de grifar e você vai destacar aqui, ó, preocupa-se, escolha das palavras. Preocupa-se com a escolha das palavras. Isso pode estar presente em qualquer nível. Grife isso aqui também, por favor, ó. Pode estar presente em qualquer nível. Pode estar presente em qualquer nível. Tudo bem? E aí a gente vai fechar colocando uma observação aqui nesse nosso slide. Vamos lá, galera. Observação. Escreva-se no seu material, por gentileza, olha. A formalidade será influenciada. A formalidade será influenciada por outros elementos. A formalidade será influenciada por outros elementos que farão surgir as diferentes maneiras de nos comunicarmos. Ok? A formalidade será influenciada. Será influenciada por outros elementos, deixa eu sair da frente para você copiar. Será influenciada por outros elementos que farão surgir as diferentes maneiras de nos comunicarmos. Copie isso daí. Copie isso daí, vamos seguir. Por diferentes maneiras de nos comunicarmos. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos seguir então, vamos seguir. Informalidade. Bom, se a formalidade é essa preocupação com a escolha das palavras, lembre do adolescente da comunidade de baixa renda que não teve contato com a norma culta do português, se apaixonou por uma garota e quando foi sair com essa garotinha para tomar um sorvete, ficou todo preocupado em como falar, mesmo que ele falasse errado. Se existe essa mera preocupação em escolher uma palavra, então você está diante de um nível de formalidade. É lógico, não é verdade, pessoal, que quanto mais eu passeio por essa formalidade, mais eu tenho que ter domínio da norma culta, lógico, né? Porque para que essa escolha seja mais precisa de acordo com a norma culta, eu preciso ter contato com a norma culta, eu preciso ter o domínio dessa norma culta para que eu atinja um nível de formalidade maior. Por isso que eu falei, existem os diferentes níveis de formalidade. É lógico que a formalidade vivida, vivenciada, buscada por esse adolescente da comunidade de baixa renda que quer impressionar a sua paquera, vai ser menor, vai ser em um nível menor
do que uma formalidade exigida, do que uma formalidade buscada, vivenciada por alguém que tenha um domínio maior, porque a pessoa que tem esse domínio maior da língua portuguesa, ela vai ter a possibilidade de ampliar o seu poder de escolha das palavras. Ela vai ter mais ferramentas, mais elementos para trabalhar com a forma, com o registro formal de uma língua. Tudo bem? Vamos então agora definir o que é informalidade. A informalidade é o registro da língua que se preocupa mais com o conteúdo, é mais com a mensagem. Não importa que palavra eu vou usar, importa que ela entenda que eu tô afim dela, entendeu? Se eu vou dizer que ela é o céu da minha vida, que ela é o chuchu da minha sopa, que ela, enfim, não importa. Aqui o que eu quero é fazer-me entender. Não importa se eu vou falar certo ou se errado, mas se eu me preocupo em falar certo, se eu me preocupo em impressionar, se eu me preocupo em escolher as palavras, então eu tô preocupado com a formalidade. A informalidade, ela enfatiza, ela se preocupa mais com o conteúdo da mensagem. Olha lá, o emissor cuida mais das ideias ou sentimentos do que com a maneira de falar, que é descontraída. Errado isso aqui, né? O emissor cuida mais das ideias ou sentimentos do que da maneira de falar, né? Da maneira de falar, não é com a maneira, não. Tem um errinho aqui de regência que eu não entendi o que aconteceu. O emissor cuida mais das ideias ou sentimentos do que da maneira de falar, que é, olha lá a palavrinha-chave, descontraída. Descontraída. Tudo bem? Observação. Por favor, vamos escrever aí no nosso material a observação para a gente fechar a informalidade. Claro, né? O contrário da formalidade, mas é um contrário nesse sentido. A formalidade se preocupa mais com a forma e a informalidade, conteúdo. Vamos colocar isso no caderno? Olha lá. Formalidade e informalidade. Formalidade e informalidade. Deixa eu pegar o vermelhinho aqui, ó. Preocupação maior. Formalidade, preocupação maior. Forma. E informalidade, preocupação maior. Conteúdo. Informalidade, preocupação maior. Conteúdo. Ok? Então temos esse quadro aqui que diferencia a formalidade da informalidade. Formalidade, preocupação maior, forma. Informalidade, preocupação maior, conteúdo. E aí a gente vai fechar esse slide com a seguinte observação. Coloca aí a nossa observação número 2. Coloca aí a nossa observação número 2. Vou ditar para você, ok? Escreva assim, por gentileza, no seu material. Olha lá, candidato. Escreva assim. Assim como a formalidade, vírgula. Assim como a formalidade, vírgula. Assim como a formalidade, vírgula, a informalidade também vai possuir, assim como a formalidade, vírgula, a informalidade também vai possuir diferentes níveis. Assim como a formalidade, a informalidade também vai possuir diferentes níveis. Deixa eu escrever aqui, porque esse aqui é importante. Não que o que eu não escreva não seja, né, galera? Assim como a formalidade, a informalidade vai possuir diferentes níveis.
vírgula de novo, a depender do tipo de usuário, a depender do tipo de usuário da língua. Ok? Olha que observação importante. Vamos entender exatamente o que é que eu coloquei nessa observação. Olha lá. Assim como a formalidade, a informalidade vai possuir diferentes níveis a depender do tipo de usuário da língua. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Da mesma forma que lá na formalidade eu vou encontrar, dependendo do usuário da língua, se for uma pessoa com nível de instrução maior, eu vou ter um tipo de formalidade, porque o tipo de preocupação desta pessoa que domina mais a gramática brasileira vai ser um. E uma pessoa que domina menos a gramática brasileira, ela vai ter uma preocupação diferente, mas ela também pode ter essa preocupação com a forma, né? A formalidade se preocupa com a forma, com a escolha das palavras. Então, quem pode ter isso? Quem tem mais domínio da língua ou quem tem menos domínio da língua. Não importa. Tendo mais ou menos domínio da língua, ela pode ter a preocupação com a forma, o que vale dizer a preocupação com a escolha das palavras. Então, lá na formalidade, eu tenho diferentes níveis de formalidade. Não estou falando em uma hierarquia de níveis de formalidade, estou falando em uma tipologia, estou falando em uma variedade de tipos de formalidade a depender do tipo de usuário da língua. Porque se eu estou diante de um usuário que tem mais domínio da gramática normativa, este usuário vai ter um tipo de preocupação com a forma diferente do tipo de preocupação com a forma que um usuário que tem menos domínio da língua vai ter. Mas ambos podem ter a preocupação com o domínio da língua. E aí, olha só, o que é a formalidade? O que caracteriza a formalidade? A preocupação com a escolha das palavras. Quem pode ter essa preocupação? Nível de instrução superior, nível de instrução mediano, nível de instrução inferior. Os três podem ter. E serão diferentes. Então, eu terei diferentes níveis de formalidade, a depender do tipo de usuário, porque cada usuário da língua vai ter um tipo de preocupação, influenciado, obviamente, pelo domínio que ele tem, ok? A informalidade vai funcionar da mesma maneira. A informalidade vai funcionar da mesma maneira, porque da mesma forma que eu tenho lá na formalidade a preocupação com a escolha das palavras, a informalidade eu tenho uma descontração, né? Eu falo de maneira descontraída, não me preocupo com a escolha das palavras, me preocupo apenas em passar a mensagem. E essa descontração, ela também vai caracterizar uma pessoa com um nível de língua, né, que seja mais superior, mediano ou inferior. Simples assim, pessoal. Simples assim, tá? Então tá aí a nossa observação importante pra gente finalizar este slidezinho. Vamos lá, prosseguindo. Cadê o passador aqui? Vamos agora pro estilo, né? Ok. E aí, quando eu falo pra você dessa observação aqui, dessa última observação, assim como a formalidade, a informalidade vai possuir diferentes níveis a depender do tipo de usuário da língua, isso aqui vai gerar o estilo. Olha o que é o estilo, a maneira individual de usar a língua. Acabou. Aí a gente fecha com chave de ouro toda essa teoria da comunicação que interessa para sua prova do CESP. A parte da teoria da comunicação que interessa para sua prova do CESP está aqui. Fechamos com esse conceito de estilo e vamos passar para os exercícios. O estilo é isso, né? É a maneira individual de usar a língua. Cada um vai usar a língua da sua maneira. Quanto mais eu me preocupo com a escolha das palavras, quanto mais eu me preocupo com ela, mais formal eu sou. Quanto menos eu me preocupo com ela, menos formal eu sou. Eu sou uma pessoa, exemplo, né? Não estou dizendo que eu sou. Exemplo,
Posso ser uma pessoa que gosta de usar a língua com muitas gírias. Isso vai caracterizar um uso da língua, isso vai caracterizar um determinado tipo de estilo. Posso ser uma pessoa mais preocupada em usar adjetivações. Uma outra maneira de usar a língua, um outro estilo. Então, não preciso nem dizer que quantos estilos nós vamos ter na língua. N fatorial, né, galera? N fatorial é o número de estilos que a gente vai ter na nossa língua, porque se é a maneira individual de usar a língua, é lógico que cada um vai ter a sua maneira. Tudo bem, senhoras e senhores? Esse é o conceito de estilo, é a maneira individual de usar a língua, é a conclusão disso aqui, ó. Ou melhor, é a consequência disso aqui. Assim como a formalidade, a informalidade vai possuir diferentes níveis a depender do tipo de usuário da língua. Então, é claro, a depender do tipo de usuário da língua, eu terei uma maneira individual de usar a língua. Então, a consequência dos diferentes tipos de usuário da língua será será a variedade de estilos possíveis na nossa língua portuguesa. Joia? Vamos lá então? Oralidade, perdão. Faltou esse último conceito aqui. Oralidade é diferente, hein? Oralidade é a utilização da língua com marcas orais, comuns ao ato de falar. Então, a oralidade é esse registro aí de como se fala a língua. É claro que é diferente, principalmente no caso da oralidade, a gente vai comparar esse ato de falar com o ato de escrever. Claro, porque a maneira com a qual eu falo é uma, lógico, né, gente? Olha aí, lógico, né, gente? Né? Se eu fosse escrever, provavelmente eu escreveria não é mesmo? Mas eu não falo não é mesmo, eu falo não é mesmo? Né? Muitas vezes a gente abrevia, a gente diminui a palavra, a gente, olha só, a maneira como eu estou falando é a gente, só que a expressão é a gente, com um E no final, né? Então é claro que a maneira de falar, óbvio, ela vai ser diferente da maneira de escrever. A oralidade está presente em todos os idiomas. Você fala de um jeito e escreve de outro. Às vezes é completamente diferente a maneira, né, que você usa para falar da maneira que você usa para escrever. Às vezes é completamente diferente, tá ok? Então oralidade é isso aqui, ó. É a utilização da língua com marcas orais comuns ao ato de falar. Agora a gente vai colocar uma observação aqui na oralidade. Extremamente importante essa observação, ok? Vamos escrever assim no nosso material, olha. A oralidade restringe-se. A oralidade restringe-se à existência. A oralidade restringe-se à existência de marcas orais da linguagem. Ponto. Na mesma linha. Isso significa que quando se fala em oralidade, isso significa que quando se fala em oralidade, não necessariamente haverá. Isso significa que quando se fala em oralidade, não necessariamente haverá erros. Haverá erros no uso da língua. Ou seja, é possível
que um registro oral, ou seja, é possível que um registro oral não tenha erros gramaticais. Ou seja, é possível que um registro oral não tenha erros gramaticais, vírgula, assim como é possível que um registro, assim como é possível que um registro oral tenha erros gramaticais. Lembrar. Olha lá, ó, até agora. A oralidade restringe-se à existência de marcas orais da linguagem. Isso significa que, quando se fala em oralidade, não necessariamente haverá erros no uso da língua. Ou seja, é possível que um registro oral não tenha erros gramaticais, assim como é possível que um registro oral tenha erros gramaticais. Vamos lembrar, então, que erros gramaticais ligam-se à gramática normativa e não necessariamente ao jeito de falar. Tá bom? Lembrar, então escreva aí. Lembrar. Os erros gramaticais. Os erros gramaticais são determinados pelas regras estabelecidas pela gramática normativa. Aí aqui a gente muda o referencial, né? Muda o ponto de referência. Se eu estou tendo como ponto de referência a gramática normativa, então a gramática normativa ela vai me trazer quais são os erros gramaticais. Se o meu ponto de referência é a oralidade, então isso não tem a ver com os erros gramaticais necessariamente. Eu posso ter registros do ato de falar que infringam as normas gramaticais e que aí, obviamente, vão trazer erros, né? Vão configurar erros, assim como eu posso ter registros da marca oral do ato de falar, né? Que não vão trazer um erro, que não vão configurar um erro conforme a gramática normativa estipula. Este é o conceito de oralidade. Senhoras e senhores, estamos conversados a respeito desses conceitos, não é verdade? Tá certo? Isso daí, muito importante essa observação. Olha lá, então, oralidade. A oralidade se restringe à existência de marcas orais da linguagem. Eu estou simplesmente, quando eu estou registrando conforme a oralidade, ou quando eu tenho marcas de oralidade, isso não significa, e o CESP vai te perguntar isso, tá? Quando eu estou registrando marcas de oralidade, isso não significa que eu esteja diante de erros. Não necessariamente haverá erros. Por favor, recorde-se disso. Por favor, lembre-se disso quando você for fazer a sua prova, porque os itens vão tentar sugerir, principalmente aqui, os itens vão tentar sugerir que oralidade significa erro. Então escreva no seu material, oralidade não significa erro, grave isso, tá? Não se esqueça disso, oralidade não significa erro.
Não significa erro, senhoras e senhores, tá? E o CESP vai tentar te confundir nesse sentido aí. Joia, galerinha? Oralidade, simplesmente o registro de marcas orais. Não significa necessariamente erro. Mas, professora, pode ter erro? Claro que sim, pode ter erro, tá? Quando o corintiano fala, né, me vê 2 pastel, é uma marca de oralidade. Brincadeira aí com os corintianos. É uma marca de oralidade que configura um erro da gramática normativa. Tudo bem? Agora, quando eu falo né, é uma marca de oralidade que não configura erro conforme a gramática normativa. Essa é a diferença. Por que quando o corintiano fala, me vê 2 pastel, mano? Por que quando o corintiano fala isso, eu tenho um erro aí? Né? Por quê? Por que o corintiano fala isso? Porque é corintiano. Por que eu tenho um erro aí? Ora, porque o pastel, o substantivo pastel, deveria estar no plural, né? Já que você tem uma quantidade indicativa de mais de um. Você tem uma palavra que indica mais de um, pastéis. Ok, corintianos? Então, 2 pastéis. E então você tem esse erro, você tem essa regra que a gramática normativa traz, né? Do singular e do plural. E que, com o jeito de falar de um corintiano, ele acaba infringindo essa norma. Só a norma, porque ele se comunica, não comunica? Com certeza. Virão 2 unidades de pastel para esse corintiano, tá ok? Da mesma forma que alguém chega lá e fala, por gentileza, veja-me 2 pastéis, também virão 2 unidades de pastel para essa pessoa. Então, ele só mudou ali, ele só infringiu a gramática normativa, ele só transgrediu uma regra imposta pela gramática normativa, só isso. Mas ele se faz comunicar, ele se faz entender, então houve comunicação. Lembra você que qual é o objetivo principal da comunicação? Qual é o objetivo principal da comunicação? Transmitir a mensagem. Se ele transmitiu a mensagem falando certo ou falando errado, amigão, transmitiu a mensagem, houve a comunicação. A única diferença é que esse corintiano, além da oralidade, ele também teve um erro da gramática normativa. Então, nesse caso, a oralidade também configurou um erro de gramática normativa. Porém, quando no dia a dia eu falo com alguém e digo né, entendeu? Né, o né é uma marca de oralidade. É uma marca de oralidade, mas que não é errada. O né é apenas a contração do não, mas o é. Então, no dia a dia eu não falo não é, eu falo né. Esta é uma marca de oralidade, né? Olha, é uma marca comum ao ato de falar. É a utilização da língua comum ao ato de falar, o né. Mas nesse caso, eu não tenho a existência de um erro gramatical, um erro no uso da língua. Um erro no uso da língua, cuja referência é sempre a gramática normativa. Por gentileza, coloque um asterisco aí nesse seu slide de oralidade. Coloque um asterisco. Isso aqui cai muito, o CESP cobra muito mesmo. Olha aqui, 4, 5 exclamações, certo? E aí a gente vai finalizando esse videozinho para que no próximo nós possamos começar a resolver exercícios e colocar todos esses conceitos teóricos em prática. Muito obrigada, até o nosso próximo videozinho. Tchau, tchau!